Davi, tudo bom? Bom demais, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, cara, hoje foi um dos dias mais loucos da minha vida. É Eu mesmo? saltei de paraquedas. Acabei de publicar o vídeo lá pra galera. Tô com a adrenalina a mil ainda. Então Minha cabeça, minha hoje é cabeça o tá dia, doendo aqui. Eu falei, cara, vou fazer a live de qualquer maneira. não, Então, hoje é o aqui pra dia, passar. Oi? hoje é o dia, depois da adrenalina, hoje é o dia certo para a gente fazer as perguntas. Exatamente. Então, bora direto pra ação. Bora bater esse papo que vai ser super bacana, cara. Legal, Davi, primeiro, eu já saltei de paraquedas também, você foi o quê, em Boituva? Bem, Boituva. Ah, muito legal, fez salto duplo? Exatamente, porque eu não tenho o treino ainda para saltar sozinho, mas eu pretendo. É o primeiro que você fez hoje? Primeiro da vida e foi meio louco, cara. A estratégia que eu usei foi não pensar muito. Até lá eu não parei para processar o que eu estava fazendo. Eu só fui parar para entender, caramba, eu tô saltando de paraquedas mesmo a 12 mil pés quando eu estava no avião com a porta aberta, com o vento gelado batendo na minha cara. Eu falei, é agora, não tem muito o que fazer. Não tem muita diferença em relação a empreender. Claro que são adrenalinas com intensidade diferente, mas assim, eu me lembro do meu primeiro salto e assim, a adrenalina da queda livre é indescritível, né? E quando você E, pousa, é uma euforia e você fala, quero mais, né? Exatamente. Tanto é que eu tinha combinado de fazer o segundo salto no mesmo dia. A gente acabou desistindo por questão de time mesmo, questão de tempo. Mas, cara, assim que acaba, você quer mais. Tem gente que se alimenta desse sentimento de adrenalina, desse sentimento de o que será que vai acontecer. E eu nunca tinha tido esse tipo de experiência com esportes radicais, nem nada do tipo. Só que, como você falou, eu empreendo, então eu sei bem como é lidar com esses altos e baixos, com essas adrenalinas e com esse senso de não saber o que está por vir. E é muito legal, cara. Muito legal, Davi. Então vamos aproveitar essa adrenalina aí que a gente vai falar sobre alguns assuntos. Eu queria começar te perguntando, cara, porque assim, né? Eu indiretamente eu acompanho a sua carreira. Eu já te explico o porquê. Você teve holofotes muito jovem, né? Então, para quem te conhece muita gente te conheceu na mídia, né? Porque você começou a empreender muito novo, com 13 anos de idade, apareceu no Shark Tank, mas essa história não foi uma coisa de PR, porque tem uma trajetória da tua primeira empresa que cumpriu um ciclo de começo, de exit, mas eu te falo por que eu acompanhei. Porque eu tenho uma empresa, né, que é uma agência de consultoria digital, e a gente atende a BIC, de material de papelaria, e como a gente vê muito essa questão de volta às aulas, lista de material escolar, né? No board da BIC, a Listit foi citada algumas vezes, né? E por conta do teu business, né? Então, primeiro eu queria te ouvir de você, como é que surgiu o negócio, como é que foi essa trajetória da Listit, né? E o que você aprendeu desse segmento específico que é tão pulverizado no mercado brasileiro, né? Então vamos lá. Primeiro, a minha história, a minha jornada como empreendedor não começou aos 12 anos, quando eu tive a ideia do meu primeiro negócio. Eu já vinha empreendendo e eu já vinha me preparando sem saber que aquilo que eu estava fazendo era empreender. Então, eu vendia chicletes, vendia cupcakes, cheguei a vender até material escolar no colégio. Então, quando as professoras falavam assim, amanhã tem que trazer transferidor, amanhã tem que trazer marca-texto, amanhã tem que trazer lápis de cor, e eu sabia que muita gente ia esquecer. O que é que eu fazia? Eu ia, comprava esses materiais, ficava com ele. Na hora que a professora perguntava quem trouxe, eu levantava a mão e eu falava, quem não trouxe, eu tenho para vender. Então, eu aproveitava ali daquela necessidade específica dos clientes, daquela oportunidade, daquele time, para conseguir vender aqueles produtos para os meus consumidores na época, que eram os meus amigos, os meus colegas de sala. E aí eu tive um papo muito esclarecedor com meu pai, quando ele me disse que empreender era basicamente resolver problemas. E era enxergar oportunidades que a maioria das pessoas não enxergavam. E aquilo ali entrou na minha cabeça. Mas o que eu fiz nesse momento? Já que empreender é resolver problemas, eu tenho que encontrar problemas. E eu peguei um caderninho que eu tenho guardado até hoje, que eu fiz uma linha no meio e de um lado eu escrevia problema e do outro eu escrevia solução. Então eu brinco dizendo que eu virei uma antena parabólica de problema e eu comecei de maneira intencional, de maneira artificial, digamos assim, a procurar problemas em todos os lugares que eu estava convivendo, meus problemas, problemas das pessoas que estavam ao meu redor. E foi nesse momento que eu estava comprando meu material escolar e eu vi aquelas filas gigantes.
E eu vi que em uma única loja eu não conseguia encontrar todos os produtos que eu precisava para volta às aulas. E eu falei, cara, e se eu tivesse um aplicativo que eu permitisse às mães, sem ter que sair de casa, conseguir comprar todos os produtos que as listas escolares solicitam? Naquele momento, eu criei uma suposição, eu criei uma tese. A segunda etapa de um empreendedor, quando tem uma ideia, quando encontra um problema, é validar se aquela tese é de fato verdadeira. E foi o que eu fiz. Eu separei em problema, então eu fui validar o problema. Cheguei para as mães e eu falei, mães, mentira, não cheguei para as mães, eu cheguei para os meus amigos. Porque na época eu achava que o problema era dos meus amigos, dos jovens, porque eles não gostavam de comprar material escolar. Só que eu descobri durante o processo de validação que isso era uma mentira, que isso era apenas uma tese que eu tinha criado na minha cabeça, que não tinha congruência com a realidade. E por que isso aconteceu? Justamente porque eu fiz o processo de validação. Eu entendi que o verdadeiro problema eram das mães. As mães que queriam ter mais tempo com seus filhos, as mães que queriam economizar para conseguir gastar em outras coisas, as mães que gostariam de proporcionar para o seu filho a melhor experiência dentro do colégio, com os melhores produtos, porque ela entendia que aquilo ali era relevante para o processo educacional daquele jovem. E eu só entendi isso durante o processo de validação. E como foi que eu fiz isso? Eu peguei uma prancheta e eu fui nas lojas. Mãe, você curte comprar material escolar? Não gosto. Ou gosto. Se você não gosta, por que você não gosta? Me conta quais são os problemas. Depois que eu validei que aquele problema era real, eu fui em busca de validar a solução. Eu peguei um pedaço de guardanapo e eu desenhei uma tela. Eu desenhei o que seria uma tela do aplicativo. E aí eu joguei no PowerPoint, fiz uma apresentaçãozinha, imprimi e voltei para aquelas mesmas mães. Cheguei para eles e falei, você usaria isso aqui? Sim. Você pagaria por isso aqui? Sim. Isso aqui resolve o problema que você tem? Sim. Então eu falei, cara, problema validado. Agora bora validar o negócio. Uma coisa é falar que pagaria, outra coisa é pagar. Eu vou cobrar de quem? Da mãe, que não quer pagar mais caro por isso. Eu cobraria da loja, que estaria ganhando uma demanda. Ou eu cobraria, não sei, colocando anúncios. Ou então eu venderia um serviço anual que eu entregaria aquele produto. Foram suposições que eu coloquei na minha cabeça e ao longo da trajetória eu fui validando. E o negócio que melhor se concretizou foi a loja parceira estava pagando 10% em cima de cada lista vendida para mim. E por que seria interessante para ela? Porque ela tinha uma demanda que originalmente não era dela. Então, long story short, contei rapidamente como foi que eu fiz o processo de validação. No momento que eu tinha certeza que aquele negócio ali era de fato bom, eu fui para a etapa da prototipação. Então, eu prototipei o meu negócio fazendo o que a gente chama de MVP concierge. Eu tinha sistema? Não. Eu tinha loja parceira? Não. Eu tinha aplicativo? Não. Eu tinha um site que tinha um formulário. A mãe entrava lá, colocava cidade, escola e série, eu ia até a escola, pegava aquela lista, ia na loja de material escolar, comprava aqueles produtos e entregava na casa da mãe. Olhava para o olho dela e perguntava, e aí mãe, o que você achou? Você curtiu? O que precisa ser melhorado? O que você pensa que poderia ser? Fazendo isso, eu validei de fato o negócio como negócio. E eu falei, cara, o negócio é bom, a dor existe, a solução é boa. Falta o que agora? Eu de fato desenvolver. E aí, com esse MVP Concierge, eu ganhei uma granazinha, segui em frente e com 13 para 14 anos, foi o primeiro ano onde eu saí dessa prototipação e eu fui de fato para a execução. E no primeiro ano, eu faturei quase 100 mil reais em listas vendidas. Aproveitei da demanda reprimida que havia sido criado por conta da mídia que foi gerada. E aí, Léo, você conhece meu pai e muita gente conhece, segue meu pai também. A galera fala assim, Davi... Mas, cara, para você é muito fácil, para você isso, para você aquilo. O seu pai fez tudo por você. E aí, uma coisa que eu falo e que... Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando assim com tanta clareza. Se tem algum gênio do mal, sou eu. Eu pensei que eu iria utilizar a minha imagem e que, por ser jovem, eu iria gerar uma demanda para o meu negócio. Então, naquele momento, eu entendi o poder de uma marca pessoal, eu entendi o poder do branding. Eu comecei a fazer entrevistas, receber solicitações para contar a minha história. Juntei tudo isso, juntei essa jornada inteira, gerei uma demanda reprimida e eu canalizei toda essa demanda reprimida para o meu negócio e eu vendi pra caramba. Então aí que eu comecei a minha jornada de entender o que era empreender na prática, de lidar com as dificuldades de empreender no Brasil.
E aí você O pode PR, perguntar. o PR do Davi, a imagem, ele era um canal de aquisição, né? Claro, porque eu tinha que usar o que eu tinha a meu favor. Eu tinha a meu favor experiência? Não. Eu tinha a meu favor um negócio muito bem estabelecido? Não. Eu tinha a meu favor experiência como empreendedor, criando startups? Não. O que é que eu tinha para usar a meu favor? A minha imagem de ser jovem e que era, de alguma maneira, contraditório. Um jovem empreendendo. Se hoje já assusta, imagina em 2014, quando eu comecei. Então era meio bizarro. E eu usei isso como ferramenta de PR. Usei a minha imagem como ferramenta para fazer um release e distribuir para as plataformas de imprensa para conseguir extrair disso o melhor que eu poderia. Agora, tem o lado bom e tem esse ponto que você falou, né? E aí, para quem não sabe, muitas pessoas que estão aqui na audiência sabem, mas o Davi é filho do João Kepler, né? Que é o mais conhecido investidor anjo do Brasil, né? Então, CEO da Bossa Nova e tudo mais. E talvez isso possa passar uma imagem de que foi mais fácil. Talvez não, porque talvez a expectativa também é alta em cima da história, né, Davi? Ô, Léo, o que eu entendi é que não adianta quantas vezes eu tente explicar isso, as pessoas nunca vão entender. Então eu simplesmente, cara, aceitei esse fato de que na cabeça das pessoas, para mim, foi mais fácil. Meu sonho é que elas soubessem os bastidores, como as coisas aconteceram. O meu pai, ele fez de tudo para dificultar a minha vida. Muita gente fica com raiva dele quando eu conto a verdade. Ele não me deixou captar investimento muitas vezes que eu consegui a oportunidade de abrir portas. Ele, quando eu fui para o Shark Tank, ele não deixou ir para o Shark Tank no começo. Depois eu fiz um processo de convencimento para que ele conseguisse assinar o papel de liberação. Então foram várias coisas que aconteceram que ele fez de tudo que ele poderia para dificultar a minha vida. Eu nunca recebi mesada, eu sempre tive que me virar com os meus próprios esforços. Eu sempre tive que fazer de tudo do meu jeito. Ah, Davi, mas, cara, você é cego, você acredita na meritocracia, você acha que a dificuldade é a mesma para todo mundo? Não. Eu acho que a dificuldade é diferente, cada um sabe a cruz que carrega. Então, o fato que eu estou querendo trazer aqui é que, cara, sem dúvida, eu não tive diversas dificuldades que as pessoas têm, mas eu tive outras. Foi fácil para mim? Não, de maneira alguma. Eu me esforcei pra caramba. E tem um argumento que eu sempre uso, Léo, é que, cara, é só você olhar para os meus amigos de infância que tiveram exatamente as mesmas oportunidades que eu, as mesmas viagens, estudaram nos mesmos colégios, mesmo nível financeiro, e os meus amigos da época não fizeram nada, e eu fiz. E aí, como é que argumenta em relação a isso? Oportunidade, grana... E execução. Não, a oportunidade, a grana, as possibilidades todas estavam na mão de todo mundo. Alguém decidiu utilizar aquelas oportunidades da melhor maneira possível, e fui eu. Como que foi essa trajetória da Listed, né, entre todo esse início que você falou e todo esse processo, né, que você usou a tua imagem para trazer tráfego, para fazer o negócio escalar, até a saída, até o exit? Como é que a Escolares se aproximou? Por que você optou por eles? Uma curiosidade que eu tenho por conhecer o segmento, você teve abordagens de fabricantes de material escolar, por exemplo, que tem vários famosos no mercado. Como é que foi esse processo todo? Então, logo após que eu participei do Shark Tank, eu fui para os Estados Unidos, né? Então, eu gravei o Shark Tank com 15 anos, eu participei do Shark Tank com 15 anos e com 16 eu fui para os Estados Unidos, logo após que eu publiquei o meu primeiro livro. Então, o meu negócio, por mais que ele tivesse ganho uma escala, ele era um eu gócio. Eu empreendedor. Eu empreendedor. Dependia muito de mim. Era eu que fazia acontecer. Cara, eu fazia o atendimento. Então, cada dia eu era uma pessoa. Tinha dia que eu era o Felipe, tinha dia que eu era o José, tinha dia que eu era o Pedro. Atendia os telefones. E a gente estava funcionando através de um modelo de marketplace, através de um modelo de microfranqueados, através de um marketplace. Então, o que é que acontecia? Eu tinha os microfranqueados que eram os responsáveis pela listing em suas respectivas cidades. Eles buscavam as listas e eles buscavam as lojas parceiras. Eles digitavam e cadastravam as listas dentro da plataforma. O listing, desde o princípio, a gente tinha dificuldade muito grande, que era a sazonalidade, porque o período de volta às aulas, o período de venda de material escolar, ele acontece basicamente no começo do ano e 1/3 ou 1/4 da demanda no meio do ano, quando o pessoal vai recomprar algumas coisas que estavam faltando, mas mesmo assim não é uma demanda expressiva. Isso foi bom para mim em vários aspectos, porque eu pude focar
nos outros anos do ano, dos outros meses do ano, pensar em outras coisas, a estudar outras coisas, a me dedicar no colégio, a fazer minhas palestras que eu tinha começado a fazer. E por outro lado, não, porque do lado de business, o negócio não era tão relevante assim, porque eu tinha um pico de faturamento e eu passava o ano inteiro sem faturar. Então, normalmente, durante o período de volta às aulas, quando tinha um grande pico, eu contratava alguns freelancers. Mas para ter funcionários fixos era muito complexo para mim, porque eu não tinha um faturamento fixo, eu não tinha uma previsibilidade de faturamento ao longo dos meses do ano no período normal. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava também focado no meu processo educacional para entrar numa faculdade lá fora. Eu queria Babson, acredito que você conheça, que é a melhor Sim. faculdade de empreendedorismo do mundo. E as minhas notas no Brasil não eram boas, pelo contrário, as minhas notas eram bem medianas. E até porque eu tenho TDAH, dislexia, então aquele ambiente escolar não era muito benéfico para mim, era difícil para mim conseguir focar, conseguir me dedicar. Ainda mais tocando o negócio, ainda mais tocando minha vida empreendedora e fazendo as outras coisas que eu estava fazendo. Então, para mim, aquilo era muito complexo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que focar para tentar rebalancear a balança para competir de igual para igual com quem já tinha uma jornada de notas muito bem estabelecidas. Lá nos Estados Unidos tem o SAT, que é tipo o Enem, e também tem o GPA e o TOEFL. O GPA é a média das suas notas, e o TOEFL é o teste de capacidade de falar inglês, de proeficiência no inglês. E eu estava estudando muito para aquelas coisas. E o que aconteceu? Todo momento que eu tinha um problema, em vez de querer resolver o problema, eu cortava o problema. Então, eu estava cortando lojas, eu estava cortando cidades. Então, quando eu estava em 57 cidades, eu fui diminuindo, cortando aquelas cidades. Davi, é a decisão empresarial mais estratégica que você poderia tomar? Não, de maneira alguma. Recomendaria alguém fazer isso, fugir do problema em vez de resolver? Não, de maneira alguma. Mas na época, com a consciência que eu tinha... Era o teu contexto. Exato, tinha todo o contexto que para mim fazia todo sentido. E a Scolari foi muito legal esse processo, porque eu recebi propostas de grandes varejistas de livros e materiais escolares. Eu cheguei a receber algumas propostas de fabricadores de material escolar, mas ficava ali só na fumaça e nenhum se adequava com o preço que eu queria que eu fosse pago por aquela jornada. E um ano antes de vender a minha empresa, eu recebi uma proposta de uma das maiores varejistas de material escolar do Brasil. E eu neguei, porque por orgulho, porque aquele negócio era meu bebezinho, era meu queridinho. Eu falei, cara, tá caminho abaixo, tá ladeira abaixo, mas é o meu bebê. E aí depois, ao longo do tempo, fui amadurecendo e fui entendendo, caramba, talvez esse negócio não seja o negócio da minha vida. Que na minha perspectiva, na época, era o ápice, era o negócio, caramba. A identidade, né? Acho que a sua identidade, quando você é muito jovem, eu sei que eu comecei a empreender muito novo também, você vira aquilo e você não consegue mais se dissociar, né? Por ser tão jovem, né? Exatamente. E foi a dificuldade que eu tive no começo. E aí, o que eu mais curti com a Scolari era porque eu me apaixonei pelo propósito da empresa. Eu me apaixonei pelo conceito de ajudar os pais. Eu entendi as dores, as demandas que aqueles pais tinham. E a grande varejista, um ano antes de ter vendido a minha empresa, o que ela queria era simplesmente matar o negócio, me usar como garoto propaganda e usar o meu público. E, cara, não ia ter a solução do jeito que eu tinha construído desde o princípio. A minha tecnologia não ia ser usada, o meu contexto não ia ser usado. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, não faz sentido. Dei não. E a Scolari, ela chegou com uma proposta muito diferente, com o conceito de continuar utilizando aquele propósito, aquele objetivo que eu tinha com aquela empresa. Então, aquela proposta, para mim, foi muito sedutora. E eu falei, cara, faz todo sentido, até porque a negociação envolve troca de participações. Ou seja, eu vou ser sócio de uma empresa que vale milhões de reais. Então, para mim, fez todo sentido e eu decidi vender a minha empresa aos 18 anos. E se você for pesquisar Exit Jovem no Google, você vai ver que entre as matérias da mídia que tem lá, eu fui um dos mais novos a realizar um exit de uma empresa. Isso foi muito bacana, porque entrou no meu currículo, eu fechei aquele ciclo, eu consegui dissociar um pouco a minha imagem da imagem daquela empresa. Tipo, o Davi não é a City, o Davi é o Davi, que passa pela jornada dele o fato de ter criado uma empresa aos 13 anos. Então, até pelo processo de construção de branding, construção de marca, para mim fez todo sentido, sabe? Até para não ser aquele mágico de um truque só,
né? E acho que tem um ponto, né, de você ter ido tão jovem pro Shark Tank, ter tido toda a mídia, por um momento ajuda muito, mas eu entendo que na sua trajetória você vai vendo que você quer participar de outras histórias, né? E aí você tem que continuar a jornada, que é o que você fez. E uma coisa que eu queria te perguntar sobre isso é, eu vejo muito no seu conteúdo atual que você pega o holofote que é colocado sobre você e você tenta desmistificar a glamorização do empreendedorismo. Porque acho que tem muita coisa. O Davi é prodígio, começou muito novo, teve sucesso, teve mídia e tudo mais, mas você toda hora bate na tecla, provavelmente por conta da inspiração que você traz para os jovens, né? De, olha, empreender não é glamuroso, não é fácil. Eu vejo muito no seu conteúdo diário, praticamente, você falando sobre isso, né? Como que você vê isso? Que eu entendi a responsabilidade que eu tinha. Eu entendi o poder que tinha minha voz. Eu entendi a referência que eu acabei me tornando para vários jovens. E quando eles olham para mim, quando eles olhavam para mim, eu fazia parecer que era fácil. Eu fazia parecer que era simples, que era natural, que desafios não eram enfrentados, porque isso para mim na época era muito bonito de pregar. Cara, porque imagina o seguinte, eu contar as dificuldades que eu tava tendo, a galera já tava me enchendo o saco e batendo em mim, dizendo que eu tava perdendo a minha infância, dizendo que eu não tava me dedicando na escola, então eu precisava pregar aquela redoma de vidro, aquela proteção, de que, cara, é simples, eu trabalho pouco, eu me dedico pouco e mesmo assim eu tenho bons resultados. Ao longo da minha jornada, que eu fui me desvinculando dessas amarras, dessas travas que eu tinha, até emocionais, eu falei, cara, não faz mais sentido, eu quero falar as verdades para as pessoas. Eu nunca fui um bom aluno no colégio, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, para mim é difícil pra caramba, eu me esforço todos os dias. O nível de esforço, de empenho que eu tenho que colocar para ser disciplinado e para ser focado é muito maior do que o de qualquer outra pessoa normal, digamos assim. Então eu falei, cara, para mim eu preciso pregar o empreendedorismo de verdade para as pessoas, porque o que eu mais vejo é gente desonesta. Tem dois caminhos. O cara que fala que empreender é fácil ou é desonesto, ou é desonesto, ou nunca empreendeu de verdade. Só tem esses dois caminhos. Porque se ele empreende de verdade, ele sabe que não é fácil. E eu pensei, cara, quando é desafio que eu estou enfrentando, problemas emocionais, dormindo pouco, trabalhando muito, ficando cansado, me afastando de amigos que eu nunca gostaria de ter me afastado, na verdade, simplesmente porque eu entendi que aquilo era estratégico para aquele momento que eu estava vivendo para o meu negócio e para a minha vida como empreendedor. Então é difícil. Ainda mais porque eu estou falando com pessoas que têm um senso crítico um pouco menor, que são os jovens. Então entenda que para esses jovens, quando eles veem alguém falando com a figura de autoridade, como um professor, como um mentor, como influenciador, para eles entra como verdade. Automaticamente fura o fator crítico dessas pessoas e é estabelecido como verdade. Então eu falei, cara, se eu tenho esse poder de influência, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então eu preciso ser congruente e autêntico contando a realidade para as pessoas. E aí tem muitos amigos meus do marketing digital que falam, deixa de ser besta, cara. Prega dinheiro fácil. É muito mais simples de você ganhar dinheiro. Prega que empreender é simples, que é para todo mundo. Eu falo, cara, não é. Empreender não é para todo mundo. Ah, Davi, por que você não anda com relojão? Ah, Davi, por que você não compra um carro? Ah, Davi, por que você não sai mostrando, quando eu era solteiro, a tua vida nas baladas, isso, aquilo, outro? Porque certeza que isso vai encantar o jovem e você vai vender muito mais. A minha resposta é que eu prefiro vender muito menos, mas ser autêntico com quem eu sou de verdade. E não estar utilizando de estratégias desonestas, digamos assim, para fazer uma manipulação da percepção de valor que as pessoas têm sobre mim. Então eu entendi que isso não fazia sentido, que isso pode ser legal e pode trazer resultado para as pessoas. Mas a abundância me fez entender que a última coisa sobre dinheiro é o dinheiro. A última coisa sobre a riqueza de verdade, sobre a prosperidade é o dinheiro. Mas muita gente não está pronto para essa conversa. Então eu prefiro simplesmente trazer esse contexto, mas de outras maneiras, sabe? Não, eu acho muito legal e até a forma como você fala hoje sobre a Listed, né, e o Exit, você não glamoriza, não, eu estava crescendo, triplicando de tamanho ano sobre ano, né, meu múltiplo do meu SaaS estava, né, em X vezes, meu Exit foi muito grande. Não, cara, você fala a real, era eu, empreendedor, o negócio estava complicado porque estava dividindo a sua atenção e interesse com a questão da educação que você queria ter fora, né? E o seu exit foi muito por achar um parceiro que acreditava muito nas coisas que você acredita. Acho isso super, super honesto e é quase que um serviço público falar dessa forma, e sabe? por querer fechar o ciclo, cara. Você falou perfeito.
Eu tô aqui para falar, e eu tenho um comprometimento com o meu público de falar a verdade sobre o que é empreender. Para mim não faz sentido estar aqui querendo pregar, falar bonito, mas isso, mais aquilo, mas eu sou foda, olha, a minha empresa está crescendo. Não, não é verdade. Se fosse verdade, eu estaria falando, mas não é verdade. Hoje, aqui na Jovens Protagonistas, a gente está crescendo pra caramba. Isso é verdade. Por esse motivo, eu posso falar. Hoje, por mês, eu faturo mais do que a Listite faturava em um ano inteiro de serviço. Então, hoje, em um lançamento digital que eu faço mais do que o valor que eu vendia a minha empresa, do que o valor que eu vendia a Listite na época. Então, isso é verdade. Eu posso falar a verdade, se for verdade. Agora, me fala sobre as Jovens Protagonistas, né? Então, você encerrou o ciclo com a Listite, e aí você, eu vejo muito que não está muito longe, porque você está no território da educação, de certa forma, né? Então, como é que surge a Jovens Empreendedores e o que, que ela é, o que, que ela faz? Jovens Protagonistas. Não, fica tranquilo, muita gente confunde, tá tudo certo. E aí, antes de explicar o que a empresa é, deixa eu explicar o conceito do porquê é Jovens Protagonistas e não Jovens Empreendedores. Porque eu entendi que empreender não é para todo mundo e que eu não posso ser arrogante e prepotente de querer pregar uma jornada e um caminho de sucesso para as pessoas que não é para todo mundo. Eu escolhi protagonizar a minha vida através do caminho do empreendedorismo, porque eu entendi que eu tinha competência, que eu tinha habilidade, que eu curtia fazer isso. Imagina um cara que não tem competência, não tem habilidade, não curte fazer, ele vê a minha vida e eu pregando, empreender é o único caminho. Empreender, criar empresa, startup é o único caminho. Eu estou sendo desonesto com aquela pessoa, com a infinidade de possibilidades que aquela pessoa tem, com a essência dela, com os valores dela, com os sonhos que ela tem para o futuro. Então, para mim, o fato de você ser protagonista é você optar e buscar o tempo inteiro ser o melhor que você pode naquela área de atuação específica. Ou seja, você pode ser um médico protagonista, um engenheiro protagonista, um designer protagonista, um marqueteiro protagonista, um funcionário protagonista, um redator protagonista, o que você quiser protagonista, baseado nas suas aptidões naturais, baseado naquilo que é natural, que é simples para você, que você gosta de fazer. Então, o conceito da JP foi espalhar essa mentalidade, essa filosofia de vida, mas embasado em um método, embasado em uma técnica para ajudar esses jovens que não sabem o que fazer, nem como fazer, nem por que fazer. E dar substrato de método, dar substrato de informações, dar substrato de ferramentas que esses jovens podem utilizar a favor deles. E o conceito se baseia, basicamente, em você criar negócios pontes. Davi, mas você está falando que, cara, que empreender não é para todo mundo. De fato, não é para todo mundo, mas o processo de experimentação, o processo de testagem, o processo de você descobrir e evoluir o teu potencial, não tem nada mais satisfatório do que você criar uma empresa para você ver se você está pronto para os desafios do mundo real, porque empreender não é simples. Então, se trata de você, talvez até brincar de empreender, ter experiências pontes que vão te dando know-how e vão te dando consciência das coisas que você sabe fazer, das coisas que você gosta de fazer. E esse processo passa por criar negócios. Então, eu chamo de negócios pontes. Esses negócios pontes vão te dando track record, vão te dando know-how, vão te dando experiência, vão te dando maturidade, que você vai carregar para a sua vida. E, para mim, é simples. À medida que você evolui a tua percepção de valor sobre você mesmo, você evolui a tua capacidade de enxergar coisas gigantescas no mundo. Então, o ato de você empreender e ter micro-resultados, você vai aumentando a sua autoconfiança, você vai aumentando o teu limiar de confiança que você tem sobre você. E essa jornada te permite, quando você chegar para a vida para valer, você está muito mais pronto para lidar com os desafios da vida do jeito que ela é. Se trata disso. Davi, mas que doideira, cara. Como é que você faz para ensinar isso para os jovens? Eu criei um método que basicamente ele foi estruturado com base na minha história, com base na minha jornada, mas que foi passado por professores, psicopedagogos, psicólogos, trazendo ferramentas de psicologia, de desenvolvimento pessoal para o jogo, criando uma bagagem, um pacote muito relevante para esses jovens que querem empreender. Davi, mas onde é que você aplica esse método? Em diversos lugares. Eu aplico dentro do B2B, direto em escolas, direto em faculdades. Eu aplico no B2C através de cursos, mentorias.
E a gente agora está inovando na maneira de aplicar esse método. Eu não posso falar muito para vocês sobre isso ainda, mas a gente vai trazer tecnologia, vai trazer escala, vai trazer inteligência artificial para o jogo. Então a gente vai para um outro nível de business, o business focado em equity, o business focado em geração de percepção de valor com base no mercado, o business focado em longo prazo, em valuation, não apenas um business focado em rentabilidade, não apenas focado em lançamentos, porque quando você faz um lançamento e você está diretamente atrelado à tua imagem, você consegue ter liquidez, você consegue fazer dinheiro. Mas isso não é uma empresa, isso não tem cauda longa, isso não tem longo prazo. As empresas não comprariam uma empresa que depende diretamente de você. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Aos poucos, eu estou fazendo um desmoney, desvinculando a minha imagem da imagem das jovens protagonistas. Porque uma pessoa em si, ela pode morrer. Uma pessoa em si não gera equity. Você transformar e fazer o teu negócio depender simplesmente de você não é inteligente para um longo prazo dentro do teu negócio. Então, eu trouxe um sócio de operação, um sócio de gestão, que está me ajudando a trazer um profissionalismo para o jogo. A gente está com diversos funcionários aqui dentro, colaboradores, que estão ajudando a gente a construir essa visão de futuro perfeita da JP. Davi, você enxerga a JP como escola? Enxergo. Eu enxergo a gente no futuro fazendo um projeto social, entregando educação de qualidade para os jovens que não têm condições de pagar. Mas, Davi, você é a ONG? Não, eu também enxergo ter uma escola para quem tem condições de pagar, pagando 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês nessa escola, sabendo que esses jovens vão receber uma educação de qualidade, que vão estar sendo preparados para a vida de verdade. Então, esse aqui é um panorama geral do que é a Jovens Protagonistas, então uma visão agressiva e muito gigante, muito grande do que é as Jovens Protagonistas, e o desafio que a gente está tendo agora, por isso que eu trouxe um sócio de gestão para o jogo, é entender o que vem primeiro, como a gente executa tudo isso, porque eu sou o cara da ideação, eu sou o cara da paixão, sou apaixonado por isso. E eu trouxe um cara que me ajuda a transformar as minhas loucuras em fatos, em números, em Excel, em planilhas, em planejamento, sabe? Não, é legal, porque o que eu vejo do que você falou, né? Eu acho que você traz o propósito, né? A visão e a paixão e essa energia, né? E daí, em cima disso, você criou o método, e aí você validou o teu método, ainda sendo o Davi como o canal de aquisição das oportunidades nos seus primeiros testes de produto. Só que agora você viu que isso pode ser uma plataforma muito maior de múltiplos produtos e serviços sobre o teu método, né? Exatamente. E aí esse é o business, né? Exatamente. E o processo de construção do business passou por fazer coisas que não necessariamente eu gostaria de fazer, mas que eram fundamentais para que eu pudesse hoje estar com o nível de consciência que eu tenho em relação a esse mercado, em relação à dor dos jovens, em relação a quais produtos ou serviços a gente poderia vir oferecer. Não, e aí eu vejo que o desafio de perfis como você, eu me identifico um pouco com isso, que é o lado criativo da coisa. Você tem que ter um ótimo CEO ou um ótimo cara de operações como braço direito para aterrissar e tocar o dia a dia da disciplina, da gestão e tudo mais, não é isso? Exato, esse é o maior desafio, cara, o maior desafio. Ô, Davi, curiosidade, como é que você gerencia hoje seu tempo, né? Então, entre jovens protagonistas, as demandas, né? Por conteúdo, palestras, né? Enfim, você dá mentoria para outros negócios, investe em outros negócios, assim como seu pai faz. Como é que é esse ecossistema do seu tempo, assim? Ó, vou te dar um conteúdo que é especial da minha mentoria, que eu não falo para ninguém, mas vou falar aqui para você. Palestras, consultorias, negócios à parte que não tem a ver com infoprodutos ou não tem a ver com educação, publicidade, todas essas frentes são Davi Braga. Eu tenho uma empresa chamada Davi Braga que toca todos esses business, que é uma holding que tem sociedade, vários negócios aplicados lá dentro, inclusive dos negócios dos quais eu faço aporte, dos quais eu faço mentoring em mídia por equity, ou seja, eu mentoro alguns negócios e eu dou mídia para alguns negócios em troca de equity. Isso é Davi Braga. Jovens Protagonistas é o outro lado. Eu tenho uma teoria, uma tese, que eu vou até escrever um livro sobre isso no futuro, que é você se organizar com base em necessidades específicas daquele momento. Davi, você tem um planejamento longo, tipo, amanhã você vai trabalhar nisso, depois naquilo? Não, por quê? Porque não funciona da maneira como a minha cabeça é. A minha cabeça ela é movida por desafios momentâneos, ela é movida por tasks, ela é movida por challenges momentâneos. Então eu estou aqui hoje
talvez depois dessa live eu tenho uma obrigação das jovens protagonistas e é nela que eu vou focar. Se eu tivesse uma obrigação da Davi Braga, da minha vida, da minha demanda, eu estaria focando nela. Então, eu me organizo com base em prioridades no momento. Davi, você é muito organizado com o tempo? Não. Talvez seja uma das minhas principais lacunas, mas vem funcionando. E porque vem funcionando, significa que não pode melhorar de maneira alguma também. Eu sei que tem muito para melhorar, mas vem funcionando por enquanto. Muito legal. E hoje, assim, o seu pai no começo dificultou, você falou, né, quando você era muito jovem ainda, né? E hoje vocês trocam muito ideias sobre investimento, porque eu vejo que isso vai ser uma consequência natural da sua trajetória, né? Cada vez mais investir, ou mentorar, ou dar advising, né? Como é que é isso? Cara, eu ensino muito pro meu pai do meu mundo e eu tô o tempo inteiro aprendendo com o meu pai no mundo dele. Então, eu e meu irmão, a gente que direcionou meu pai para ir para a TV, a gente que direcionou meu pai para lançar o infoproduto, a gente que direcionou meu pai para montar uma empresa chamada Smart Money, onde ele educa, onde ele ensina as pessoas sobre investimento. Esse é o nosso mundo, é o meu mundo. E eu peguei esse meu mundo e eu apresentei para ele, assim como ele me apresenta diariamente o mundo do equity, o mundo dos investimentos, o mundo das startups. A gente tem uma troca muito bacana. Um dia desse, Léo, vou contar uma brincadeira para você. Agora, só um parênteses. Seu pai, ele é uma esponja para aprender também, porque ele me convidou para o Papo com o Anjo lá na Jovem Pan, né? E aí eu fui lá gravar uma entrevista com ele e tal, e aí ele quis saber muito como é que você toca seu podcast, mas como é que você faz os cortes, mas como que você distribui pelos canais? Aí ele começou a falar, mas isso aqui eu não estou fazendo ainda, tenho que fazer. Então, assim, ele está sempre, né, aprendendo, fazendo as perguntas certas, é muito curioso isso, né? Ele leva a sério essa lógica de ser um eterno aprendiz, né? De querer aprender mais o tempo inteiro, e eu respeito muito ele por isso. É um dos pontos da personalidade dele que mais me inspiram mesmo, assim, saber que o cara, porra, é gigantesco no âmbito financeiro, é gigantesco, muito bem realizado na vida, e mesmo assim ele ainda para sentar na primeira fileira de eventos, treinamentos, para aprender. Eu acho isso muito foda, cara. E eu sou um bosta, eu que não sou nada, de vez em quando eu Que é isso? não vou nada fazer esse treinamento, cara. Eu já sei de tudo, meu Deus. Aí na hora vem, não, meu pai sabe muito mais do que eu e ele nunca falaria que ele já sabe de tudo em algum aspecto. A gente sempre tem coisa para aprender o tempo inteiro. Não, Davi, você é arrogante, cara, às vezes vem os lápis de arrogância, só que a gente quando você entende que você talvez se direcione para isso em alguns momentos, você consegue neutralizar aquele impulso, e é o que eu faço o tempo inteiro. Então, se não for por bem, vai por mal, vai pela disciplina. Se obriga a sentar e aprender, porque no final das contas eu sei que isso vai ser extremamente relevante para o meu negócio no longo prazo, para a minha vida também. Agora, então, Léo, você ia falar uma coisa. Como? Exato. Teve um dia que meu pai veio aqui no escritório, ele sentou comigo, com os meus sócios, e ele queria dar ordem. Ele queria dar ordem. Ele falou, não, vocês estão fazendo isso aqui errado, isso aqui errado. Eu falei, pai, você não está na Bossa Nova, não. Aqui é Jovens Protagonistas, aqui a gente faz aqui eu faço do meu jeito. Se você quiser investir na gente, você vai ter voz. Eu te coloco no conselho e você vai poder opinar. Até aí, não. A empresa é minha. Você me vendo na Bossa Nova dizendo que você está fazendo alguma coisa errada, você não me vê. Então, cada macaco no seu galho, cada um no seu canto. Muito legal isso, cara. E eu imagino isso porque quando eu fiz o episódio do podcast com seu pai e você apareceu lá no instante da gravação, eu falei, João, mas Davi é o filho do João ou João é o pai do Davi, né? Porque as coisas estão se invertendo, né? Então ele achou graça também, né? O Davi, só uma curiosidade sobre a sua visão do mercado da educação, que eu vejo o que está tantas iniciativas muito legais acontecendo de novos experimentos com educação. Entre elas, né, as Jovens Protagonistas, o que você está fazendo aí, e vários outros que estão desafiando o status quo do modelo da educação tradicional, né, da educação de longo prazo, de uma carreira única e tudo mais. Eu vejo que cada vez mais, e até a forma como você fala, como você lida com o seu tempo, com seus desafios, né, me parece que as coisas cada vez mais têm que ter outras dinâmicas e outros métodos. E nesse momento tem tanta gente experimentando com novos métodos, assim como você, né? Sem dúvida, eu acho isso incrível. Eu sou abundante, cara, tem espaço para todo mundo. E eu sou fã da lógica de que o mercado ele se autorregula.
Então, as pessoas as quais não forem boas, daqui a um tempo elas serão eliminadas do mercado, elas serão simplesmente excluídas, porque os clientes eles vão entender que aquilo ali não funciona, aquilo ali não é bom. Então, quem vai ficar no mercado são as pessoas que de fato são os top players. E não são top players por um acaso, são top players porque fizeram por onde para estar naquele lugar. Então, eu acho extremamente relevante porque essas pessoas estão investindo em tráfego, essas pessoas estão aumentando a consciência da galera e no final das contas vai voltar toda essa massa, esse branding, essa conscientização que está sendo gerada vai voltar para quem é bom de verdade. E arrogância à parte, eu sei que eu sou bom, então vai voltar para quem é bom no final das contas. Não, mas agora não foi um lapso, agora foi uma. Não é arrogância, é autoconhecimento também. Concordo. Davi, projetos futuros, qual é o seu sonho grande? O que te move agora pela frente? É tocar jovens protagonistas e realizar todo esse potencial que você tá, que você já você teve esse lampejo, né, de vislumbrar para onde dá. Mas sabe o que eu vejo assim, quando você empreende? Parece que o nosso farol, ele nunca tá. A gente sempre está numa estrada com neblina e nosso farol enxerga até um certo ponto. E a gente avança e cada vez enxerga mais e mais, né? E acho que talvez você esteja investigando e cada vez vendo que o potencial é maior do que talvez você tenha imaginado no começo, né? Porque é sempre assim. Há uma semana atrás, eu não fazia ideia que eu poderia aplicar o método Jovens Protagonistas no inteligência artificial. Daqui a uma semana, eu vou olhar para trás e vou falar, meu Deus, olha as merdas que eu falei no podcast com o Léo, pelo amor de Deus, eu não sabia de nada. Então, eu vou te contar uma parada bizarra. Para mim, criar empresas, empreender é um mecanismo. Mas, Davi, o mecanismo para quê? O mecanismo para ter prosperidade, para fazer dinheiro, para ter liberdade, mas mais importante, para desenvolver esse meu potencial. Inclusive, eu estou criando uma teoria agora também, que é o meu próximo livro, chamado Superpotencial. Como fazer para você conquistar e chegar cada vez mais perto do seu superpotencial. Então, Léo, se você perguntasse para mim, Davi, qual é o seu sonho grande? Meu sonho grande é chegar cada vez mais perto do meu superpotencial. Como eu vou fazer isso? Não sei. O que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? Eu não sei. Eu sei que eu vou estar fazendo alguma coisa relevante que vai estar ressonando com a pessoa que eu vou ser daqui a 10 anos. A consciência evolui, a clareza evolui. O teu potencial ele vai crescendo, porque a nossa vida é como a gente jogar um jogo de Mario Bros. Já jogou Mario Bros? Claro, opa! Quando você joga fase 1, você não sabe o que te mata, você não sabe quais são as ferramentas que você tem para usar a teu favor, você não sabe que dá para entrar naquele caninho. E aí quando você chega na fase 8 e você volta para jogar a fase 1 tá fácil. Olha que curioso, mas tá fácil porque ficou mais fácil? Não. Tá fácil porque agora você aprendeu a jogar. E esse é o meu desafio constante. Ter desafios cada vez maiores para que eu olhe para trás e eu fale, meu Deus, eu estava quebrando a cabeça com essa besteira. Olha o tamanhozão do problema que eu estou enfrentando agora. E a minha jornada passa por cada vez mais ter desafios maiores e desafios congruentes à pessoa que eu sei que eu tenho potencial de ser. Falei bonito. Cara, falou bonito, tem que virar um corte isso, vai virar no YouTube depois. Mas é só para fazer uma conexão com o que você falou, eu acho muito legal e muito alinhado com toda a tua narrativa de ser honesto com o seu público, que é assim, né? Você não, desculpa com perdão da palavra, você não fica cagando regra ou dando fórmula, né? Ou falando passo a passo para o sucesso, né? Você é muito autêntico. Eu não sei. Eu estou vivendo a minha jornada e tentando fazer o maior do meu potencial a cada dia com o aprendizado que eu tenho, né? Exatamente. Então, isso é muito legal, Davi. Eu vou aqui para... Eu fiz um treinamento chamado Processo Lindmark. Não sei se já ouviu falar. É muito bacana. E ele fala sobre integridade. É você ser íntegro com você e você ser íntegro com as pessoas que estão perto de você. E depois daquele treinamento, que eu entendi essa importância, eu falei, cara, eu quero ser íntegro. Eu quero ter integridade. E quando eu falo isso, eu estou sendo verdadeiro, porque é o que eu estou sentindo. E juntando com outra referência, que foi um vídeo que eu vi do Murilo Gun, ele falando, Davi não, mas, galera, é muito mais fácil você ser uma pessoa só. Você gasta muito menos energia, você não tem que ficar pondo máscara. Dá para entender que a gente tem uma tendência natural de a máscara do trabalho, a máscara da família, a máscara do Instagram, a máscara das lives, a máscara disso, a máscara da namorada, a máscara dos amigos. Eu falei, cara, eu quero ser uma pessoa só.
É muito mais fácil, eu gasto muito menos energia. Então, essa pessoa que vocês estão me vendo ser aqui nessa live é o que eu sou na vida real. É o que eu sou com os meus colaboradores. E eu tô nessa jornada de tirar cada vez mais essas camadas dessa cebola para eu ir chegando cada vez mais perto da minha verdadeira essência, do núcleo, para que eu possa ser quem eu sou, para que eu possa ser a pessoa que Deus me enxerga e que Deus me criou para ser. Só que para isso eu tenho que tirar um monte de casca para conseguir chegar na raiz da coisa. E essa jornada que eu estou vivendo agora. Davi, mas você fala isso porque você quer soar bonitinho? De maneira alguma. Se eu quiser soar bonitinho, eu estava falando que daqui a 5 anos eu ia ser bilionário. Eu vou ser bom, mas como consequência de uma jornada de autoconhecimento, de uma jornada de explorar e chegar cada vez mais perto do meu verdadeiro potencial. É sobre dinheiro? Não. É sobre o que o dinheiro tem a capacidade de me proporcionar. Porque se hoje eu posso escolher qualquer curso que eu quiser no mundo para fazer e eu posso pagar por isso, é porque eu estou trabalhando e eu tenho um negócio que sustenta essas minhas vontades. Se hoje eu quis ter a experiência de saltar de paraquedas, foi porque simplesmente eu posso. Uma terça-feira, Davi, você passar o dia indo para Boituva para pular de paraquedas, sim. Mas por que você fez isso? Porque eu posso, porque eu tenho liberdade. E liberdade não é sobre você poder fazer tudo. É você poder não fazer nada caso você não queira. E hoje eu não estava afim. E simplesmente eu falei, não vou fazer. Isso é liberdade. Imagina o Silvio Santos, que continua trabalhando. Ele trabalha por quê? Porque ele quer. Ele pode parar se ele quiser? Pode. É isso que eu quero ter. É chegar a um ponto da minha vida que eu trabalho única e exclusivamente por paixão, por propósito. Dinheiro, consequência, cara, eu tenho o suficiente. Muito bom, Davi. E acho que é muito assim, né? E acho que como você ainda... Você é muito jovem, mas tem uma sabedoria que é o seguinte, você está muito conectado com o propósito e um entendimento do autoconhecimento, né? O tirar as camadas da cebola nada mais é do que se autoconhecer cada vez mais para que esse potencial ela tenha menos barreira, né? Exato. Para ser transmitido, não é? Léo, eu fiz 5 treinamentos de desenvolvimento pessoal, cara, no último ano. Fiz Hoffman, fiz Landmark, fiz CIS, fiz IP e eu fiz algum outro que eu não estou lembrando agora. Todos foram importantes para alguma coisa e o meu objetivo é tirar cada vez mais. Tirar crenças negativas, tirar medos, tirar angústias, tirar falta de perdão, que tudo isso vinha impactando, que vinha deixa eu tentar encontrar uma palavra que melhor vinha constrangendo o meu potencial. Imagina que essa essência, ela tem luz lá dentro. A gente é uma fonte inesgotável de amor, uma fonte inesgotável de luz. E o meu objetivo é tirar cada vez mais essas lentes, essas camadas que vão impedindo de eu conseguir ser o que eu nasci para ser. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental para isso, mano. Muito legal. Eu já fiz também e já tive retiro na Índia, em ashram, meditando e tudo mais, mas eu gosto. Essa busca, e cada um se identifica com uma ferramenta, né? E eu acho que não dá para... É muito difícil pregar sobre isso, né? Acho que cada um tem uma identidade, mas é muito por esse caminho. E é muito difícil falar sobre isso sem soar autoajuda barata, vamos dizer assim. Tem que ter muito cuidado com esse assunto, não é? Mas eu falo pra mim, Léo. Sim. Tipo assim, você não me vê chegando e falando assim, eu vou fazer um treinamento de autoconhecimento profundo, quântico, espiritual. Não, cara, eu tô vivendo essas ferramentas pra mim. Eu ensino negócios, eu ensino protagonismo para as pessoas, é diferente. Sabe? Eu falo aqui, muito legal. Porque eu estou num ambiente que eu me sinto em casa, que você é amigo do meu pai, que eu curto muito o seu trabalho. Inclusive, eu queria te dizer que eu estou negando diversas lives, diversos podcasts, porque faz parte da minha estratégia dar uma segurada na minha imagem, porque ano que vem eu vou voltar com uma coisa completamente diferente, que a galera vai pirar. E eu falei, cara, eu vou aceitar. Vou aceitar. Muito legal. Não, e foi muito rápido, né? Eu te mandei a mensagem, falei, não, vamos fazer, bora, marca, né, com minha Executive Assistant, e aí a gente marcou a agenda e vamos embora, né? Porque tem alguém para ajudar na gestão do tempo da agenda, pelo menos. Claro, com certeza. E foi muito eficiente, aliás. Davi, vamos para a reta final, vamos falar aqui os bate-bola, perguntas e respostas, vamos ver se vem no improviso o que vem. 4 perguntas antes da gente encerrar. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Disciplina, cara. Eu odeio, mas é fundamental. É conseguir desenvolver uma disciplina de fazer mesmo quando eu não estou afim de fazer alguma coisa, que normalmente é muitas vezes.
E quando você aprende que a jornada para um dia você fazer o que você quer fazer, passa por você fazer o que você precisa, mesmo que você não queira, isso é libertador. Muito bom. Um livro que você recomenda, que não seja o seu. Ah, que chato, que chato. Não, pode ser o seu também. O seu e mais um. Empreender Grande desde pequeno, tá à venda ainda. É um livro que eu escrevi com 16 anos, mas continua atual. Estou escrevendo meu próximo agora. Então, se você quiser comprar, você compra. Se você quiser esperar o próximo, eu vou te perdoar. E tem um outro livro, cara, que... Vamos lá, você quer que eu seja político ou você quer que eu seja real? Real. Vamos manter a linha. Heloísa Capelas. O perdão, a revolução que falta. Eu entendi que o perdão é um processo, o perdão não é um fato. Ah, Davi, mas cara, você tem uma vida tão bem resolvida, você precisou perdoar muita gente. Cara, eu precisei. Porque a nossa criança interior, ela não tem a quantidade de informações, a quantidade a quantidade de inputs que a gente tem hoje para a gente lidar e enxergar o mundo de outra maneira. Então, a criança interior ela se ofende por tudo e não faz sentido nenhum a gente deixar uma criança emocionalmente, negativamente programada comandar a nossa vida de hoje. E é isso que muita gente faz. E quando você perdoa, é a ferramenta que você tem para você curar aquela criança interior que está dentro de você. Ah, Davi, se autoajuda? Se você estiver incomodado, pode sair da live, porque é um assunto que me interessa, cara. Eu estou sendo autêntico aqui. Muito legal, porque, de novo, né, não veio com um livro óbvio, né, de negócio, né, do Elon Musk, né, ou do Jeff Bezos, e que tudo tem seu valor, né, mas está muito, eu acho que está muito conectado. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção eu estou fazendo aquilo que está conectado com o meu propósito neste momento, né, e acho que eu vejo muito esse seu momento como esse momento de autoconhecimento, né. Por isso que tudo... exatamente isso que está sendo, cara. E, Léo, tem um outro livro que está sendo fundamental nesse meu processo espiritual, digamos assim, que é esse aqui, ó. A Bíblia. Cara, eu tô lendo a Bíblia. Eu curto me escutar, né? Eu curto me escutar o audiobook, que é uma maneira que se encaixa melhor para a maneira que eu sou. E quando você... Rapidamente, eu queria falar uma coisa. Que é assim, a gente nasce uma fonte inesgotável de amor. E a gente é uma fonte de amor vou lembrar a palavra. Um segundo. Fonte de amor. Ai, meu Deus. Incondicional. Lembrei. Uma fonte de amor incondicional. Só que quando a gente lida com a realidade do mundo, a gente vai ver que o amor é muito baseado em condição. Ou seja, é um amor condicional. O seu pai te ama se você fizer tal coisa. O teu pai te ama se você for educado. O teu pai te ama se você tirar boas notas. E o processo do amor incondicional é você saber que você tem um pai lá em cima que ele te ama, independentemente do que você está fazendo, ou de toda a podridão, ou de todo o pecado que você está tendo na sua vida. Isso aqui é ciência? Não sei. Para mim, eu acredito nisso. Funciona para a minha vida, se encaixa. Se você não acreditar, isso aqui como livro santo, se ele está aqui até hoje, é um dos livros mais vendidos da história, alguma coisa relevante para você aprender aqui dentro tem. Então coloque isso na cabeça. Não, e só também um complementozinho, né? A física quântica, ela começa a se aproximar a explicar muita coisa do invisível que antes não era possível, né? Então, né, tem muita coisa que quem quer olhar até pelo lado da ciência, daqui a pouco vai conseguir também. Ô, Léo, eu não queria dizer não, mas é a mesma coisa tudo, tá? Não, com certeza. Muita gente não está pronto para essa conversa, mas é a mesma coisa tudo. É só você se esforçar para você enxergar as coisas do jeito que elas são e você não se... Deixa eu ver como é que eu explico isso sem soar ofensivo. Se você não se apegar a conceitos pré-definidos. O que é que eu faço, Léo? Eu me imagino assim, eu coloco à prova todas as minhas crenças. Porque se ela passar por uma bateria de testagem e ela se manter lá é porque ela é real. Tem muita gente que tem crenças frágeis, ou seja, tem medo de confrontar suas próprias crenças, porque sabe que aquilo ali é frágil e a qualquer momento pode sair. Eu não tenho apego à pessoa que eu era ontem, eu também não tenho apego à pessoa que eu sou hoje. O único apego que eu tenho é de que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Então, como diz o Raul Seixas, né, eu sou uma eterna metamorfose ambulante. Eu estou falando isso com 20 anos de idade. Porque eu olho para trás para quando eu tinha 19 anos e eu sei que eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje.
Continuando no bate-bola, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, nada a ver com o negócio, mas eu tô assistindo uma série muito legal agora chamada Lupin, que é fantástica. Ah, sim, é ótima. Fantástica. Ótima. Recomendo porque eu me divirto. Tem a ver com negócios? Tem, porque se você tiver a tua cabeça alinhada para negócios, você vai conseguir extrair referências de negócio em tudo que você for fazer na tua vida. Então, eu tô com o botão aprendedor sempre ligado e eu tô sempre aprendendo coisas novas o tempo todo. Eu assisto Muito a série, bom. cara, tô pegando referências. Nada a ver com o que eu vou falar, mas tem um episódio que mostra um depoimento de um cara. Eu escrevi o depoimento dele lá, não na polícia, o depoimento mesmo, numa entrevista. Eu falei, cara, que fantástico essa sacada, o posicionamento, a comunicação dele. Eu vou pegar isso e vou aplicar na minha vida. Muito bom, a ideia do roteirista. Uma frase que te representa ou que te marca, que você gostaria de deixar, que vai virar um post, inclusive. Nunca terceirize a visão que você tem sobre você para as outras pessoas. Esse é o pior veneno que você pode tomar. Porque o que você faz é baseado no que você acredita sobre você mesmo. E se alguém fala que você é um bosta e você acredita, você vai ter ações proporcionais à crença que você tem sobre você. Então, cria uma barreira, cara, cria um escudo. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar buscando aprovação, buscando referências das outras pessoas. Por que eu estou citando essa frase? Porque para o meu público, para os jovens, essa é uma das coisas que mais impactam. E mais importante, para mim, foi uma das frases que virou a chave e eu comecei a olhar o mundo de outra maneira. Muito bom. Davi, foi tão preciso que tá dando 1 hora cravado de episódio. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu sei, você falou sobre essa questão dos convites, eu tenho certeza de que convites não faltam todo dia. Se você fosse atender a todos, não teria tempo hábil, né, em 24 horas. Queria falar que foi, para mim, surpreendente olhar o caminho que você está tomando no bom sentido, né, dessa não glamorização, do alinhamento com o teu propósito de uma forma muito verdadeira. Parabéns. Eu queria te deixar a palavra de fechamento. Obrigado e gratidão. A única coisa que eu tenho para falar é isso para finalizar. Muito obrigado a quem está aqui escutando dois chatos falando groselha às 8 horas da noite. Agradeço muito e parabéns pelo podcast, trazendo democratização do acesso ao conhecimento e à informação para as pessoas. E isso tem uma riqueza que você não tem ideia. Você está garantindo um futuro melhor para os meus filhos, para os meus netos e para as próximas gerações. Eu acho isso incrível. Esse é o objetivo. Como é que a gente faz? Porque podcast virou a nova paleteria, né? Mexicana, né? No sentido de tem toda esquina tem um podcast, mas qual o desafio? Como é que você cria um ambiente seguro para poder discutir sobre qualquer tema de uma forma empática com qualquer convidado? Isso para mim é o desafio, né? E para isso que é tão legal fazer esse tipo de bate-papo de uma forma tão plural, com tanta gente diferente. Demais. Léo, muito obrigado e até a próxima.